Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um Mancast. E como eu já havia falado para vocês, aqui é o espaço para que nós consigamos, além de falar muito do mercado imobiliário, falar de evolução, falar de investimento, aqui também é um ambiente para contarmos história. E eu quero aproveitar hoje, que é o dia do corretor de imóveis, é o dia que nós estamos gravando aqui. E já vou mandar um spoiler para vocês, que a gente vai contar uma linda história de superação. Então, para esse Mancast de hoje, eu quero convidar o meu grande amigo especialista Célio. Célio que tem 37 anos e é gerente aqui na Curivendas. Célio, seja muito bem-vindo. Fico muito feliz de ter você aqui conosco, cara. Obrigado pela oportunidade. Acredito que hoje, mais do que nunca, é concretização de várias etapas da minha vida que eu passei. E eu acredito que eu estou aqui para poder passar um pouco dessa vivência que eu tive durante esse período aí. Muito obrigado por tudo. Poxa, eu tô com muita expectativa. Eu acho que a gente vai mandar uma mensagem muito positiva para as pessoas. Passei o dia ontem pensando nessa entrevista e quero começar, como eu sempre começo, falando de uma curiosidade. Me explica essa questão do especialista. Da onde surgiu isso? Qual é a mensagem? Todas as vezes que eu me sentia perdido, eu buscava um foco, algo que eu pudesse sinalizar para poder buscar até o final. E sempre que eu começava algo, eu não conseguia terminar. Então, chegou uma vez, um determinado tempo, que uma pessoa chegou para mim e falou assim: olha, para você conseguir alcançar o sucesso ou alcançar algo na sua vida, você tem que se especializar em algo. Aí, opa, então eu tenho que me tornar um especialista. Aí é exatamente isso. Aí daí surgiu o especialista sério. Eu falei, opa, então tem que focar em algo até o final para poder me tornar um especialista. Opa, então é isso. Sou especialista e eu vou me tornar esse especialista. Aí que surgiu o especialista. Palavras selam decretos, né? Exatamente. Bacana, Célio. Bom, como a gente já falou, a gente está aqui para contar a sua história. Porque assim como várias pessoas, você tem uma história linda de superação. Então, como a história é sua, eu quero te perguntar, a gente começa por onde? Onde efetivamente essa linda história de superação começou? Em 2019 foi o início de tudo. Estava iniciando a pandemia, na verdade, né? E eu estava num momento da minha vida onde eu estava prestes a ser preso, né, por conta de pensão alimentícia. Eu estava com pessoas que eu devia me jurando de morte e eu realmente sem nada dentro de casa para comer. Minha mãe passava necessidade, morava de aluguel numa comunidade e eu com 3 irmãos também dentro de casa e eu catava latinha junto com minha mãe. Isso foi o meu começo. Em 2019 eu não tinha mais, não tinha o segundo grau completo, não tinha estudo devido o meu pai ter saído de casa com 12 anos, eu tinha 12 anos de idade, meu pai saiu de casa, então não tinha estudo, tive que parar de estudar para trabalhar, para poder ajudar dentro de casa de fato. Fui balconista de padaria durante 11 anos, cheguei a morar na rua, cheguei a catar latinha. Escolhas da vida fazem com que a gente acaba tomando atitudes e decisões erradas e a gente não consegue focar em nada. A verdade é sempre essa. Quando eu falei a respeito de especialista e concretização de etapas da minha vida, eu falo muito sobre isso. Acredito que nesse período eu sofri exatamente o que eu tinha que passar para poder chegar onde que eu estou hoje e naturalmente naquela época eu não tinha objeção alguma de crescer. Eu passava pelas pessoas que tinham algum dinheiro, algum valor monetário, alguma grana para comprar comida e eu não tinha, e eu achava aquilo impressionante. Eu falava, nossa, cara, um dia será que eu vou conseguir ter um dinheiro? Porque eu ganhava na época R$ 300 por mês, Meu Deus. R$ 400 por mês, no máximo isso para trabalhar. E quando 2019 a crise se agravou devido ao início da pandemia, não tinha mais nada para fazer. Minha mãe tinha um celularzinho pequeno e com aquele celular eu vi uma mensagem de um corretor dizendo assim: olha, vaga de para corretor. Eu vi aquela mensagem e falei, nossa, será que eu posso ser um corretor? Sendo que eu tinha a oitava série, eu não tinha o segundo grau, nem falar direito eu sabia, nem me expressar direito eu sabia. Eu falei, poxa, mas pode ser uma oportunidade. E eu lembro que eu liguei para aquela pessoa
E essa pessoa falou para mim assim, olha, você tem o segundo grau completo? Aí eu falei assim, não, então, não tenho não, mas eu quero correr atrás, eu quero fazer dar certo. Aí a pessoa falou assim, então qualquer coisa eu te ligo. Te ligou na minha cara. Ali pra mim eu falei, nossa, cara. Ali eu falei, poxa, realmente eu não tenho valor nenhum pro mercado hoje. Não tenho valor nenhum pro mercado. Só que como eu estava decidido mudar a minha história, mudar a história, e tudo começa justamente nisso, quando você decide mudar de história, você decide falar exatamente assim, eu não vou desistir até que se torne o fim. E o fim só se torna na morte, não existe fim antes da morte. O fim só é quando morrer. Se você morreu, acabou. Antes de você morrer, tem jeito para fome, tem jeito para miséria, tem jeito para você sair do lugar que você está aí para outro, se transformar. Mas eu entendi que se eu começasse algo, não podia terminar. Eu não podia parar antes de terminar, antes de acabar. E ali eu comecei a buscar. Eu falei, opa, quem foi o cara que colocou o anúncio? Glauco, que né, até pouco tempo era meu coordenador. Então o Glauco colocou o anúncio e eu olhei lá, opa, Cury Vendas. Eu nunca tinha ouvido falar sobre a Cury. Então a Cury para mim naquele momento ali foi assim, pô, quem é a Cury Vendas? Você não tinha acesso nenhum, nenhum. Ao mercado imobiliário. Nenhum, nunca tinha sido corretor, nunca tinha falado sobre apartamento, sobre imóveis, nunca. Eu falei assim, meu Deus, só que eu já tinha vendido água na rua, já tinha vendido cocada na rua, já tinha vendido churrasco na rua, já tinha, sabe, eu vendia tudo. Você se via como vendedor? Como vendedor. E eu vendeu, eu sei. Exatamente, eu falava, poxa, se eu consigo vender uma água na rua, por que não um apartamento? Sim. Por que não vender um apartamento onde eu vou ganhar? E naquela época a comissão era 2.000, 2.500, 3.000. E eu achava muito dinheiro. Eu falava, nossa, um salário top para mim, 10 mil reais. Eu falava, 10 mil reais é algo surreal para mim. Então, ali eu olhei Cury. Aí eu vi um dos lugares onde a Cury tinha stand, que era em Maria Paula. Estrada da Paciência. Eu lembro até hoje. Estrada da Paciência. Eu lembro que eu saí de casa, catando latinha, e fui a pé buscar esse endereço. E fui andando. Eu sei que eu andei umas 2 horas mais ou menos, até essa Estrada da Paciência, buscando. Quando eu cheguei lá, o que aconteceu? Dentro da minha casa, estava faltando alimento. Minha mãe não tinha mais alimento para fazer, e eu fui pedir cesta básica. Eu falei, poxa, se eu não conseguir o emprego, que eu quero um emprego. Eu não sabia se pagava salário, se não pagava. Eu sabia que eu queria ser corretor. E eu queria um emprego. Só que se eu não conseguisse o emprego, eu pediria o quê? Uma cesta básica. E eu fui na recepção, cheguei na recepção, quando eu encontrei, o stand enorme, aí eu encontrei, eu falei, nossa, poxa, que bacana. Eu vi aqueles corretores tudinho com a roupa bonitinha, legal, sentado. Eu achava aquilo ali o máximo. Eu falei, meu Deus, se um dia eu tiver assim, é algo assim surreal, é um sonho para minha vida. Poxa, já imaginou eu no Rio de Janeiro? Eu de São Gonçalo, de uma favela de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Eu olhando assim, eu falava, meu Deus, se um dia eu tiver a oportunidade de ir para o Rio de Janeiro, vai ser a realização do meu sonho. E ali, quando eu entrei, eu falei para a recepcionista, então, aqui vocês conseguem me arrumar uma cesta básica? Ela falou, não, aqui não dou a cesta básica não. Eu falei, não, então, mas eu posso trabalhar com vocês? Aí um rapaz que estava atrás de mim, levantou a mão e falou assim, opa, você falou com o Glauco? Eu falei, esse Glauco aí mesmo. Ele, pô, vem aqui por favor. Pegou um papel, uma folhinha, preencha aqui esse formulário aqui. Preenche o formulário. Ele falou, segunda-feira você começa com a gente. Não me fez pergunta nenhuma. Falou que na segunda-feira eu começaria com eles em Neves. E eu achei aquilo assim, poxa, como assim estou contratado? Saí de lá todo empolgado. Todo empolgado. Mas como Deus faz as coisas perfeitas, e as coisas de Deus são perfeitas, eu fui na segunda-feira, me matriculei no colégio que era em frente ao estande de Neves. Eu ia 7 horas da manhã trabalhar e saía 6 horas da noite, ia para o colégio, estudava e voltava para casa. Chegava em casa em a pé. Eu ia para casa a pé. Do estande para minha casa era 1h30, 2 horas mais ou menos. Mas peraí. Então você foi contratado para trabalhar na Cury e no mesmo período você optou por voltar para a escola. Porque isso, qual é a correlação disso? Era você acreditando que aquilo poderia mudar a sua vida? É isso? Então, eu acreditei, na verdade, a gente quando vive um processo na nossa vida de construção e reconstrução, quando você reconstrói várias vezes algo, é mais difícil do que você construir do zero. Se você pegar uma construção, uma obra do zero, na planta, e você falar assim, opa, essa que é a planta.
E a base aqui, ela é fundamental para a construção. Se você não tiver uma base aqui sólida, a sua construção no final pode dar errado. Então o que, que eu entendi naquele momento? Falei, opa, é uma nova construção, é uma nova etapa na minha vida, é algo novo, algo que eu possa alcançar, sabe, infinitamente mais do que eu já sonhei, do que eu imaginei. Acreditar que eu ia chegar a gerente comercial da empresa, eu não acreditava, mas eu acreditava da seguinte forma: eu queria mudar a vida da minha família. Meu pensamento era um só, era mudar a vida da minha família, a história da minha família. E quando eu cheguei na segunda-feira, o coordenador virou para mim e falou assim: olha, você tem o segundo grau completo, né? Aí eu falei assim: poxa, fala para ninguém não. Pô, não tenho o segundo grau completo não, mas eu vou fazer. Eu tô fazendo, eu já me matriculei no colégio e eu lembro que eu fiz 45 provas, eu passei nas 45 provas, foram 3 meses fazendo essas provas, passei em todas para poder tirar meu Cresce definitivo, para poder entrar no mercado imobiliário. Durante 3 meses eu panfletei em São Gonçalo, em Niterói, todos os dias. Eu saía 7 horas da manhã de casa, chegava no stand 8h30, minha mãe ficava de madrugada grampeando o panfleto para mim, para poder ir para a rua. Ela acreditou no meu sonho e eu falei com ela, falou assim: se isso não dá certo, nada mais dá certo na sua vida. E com necessidade, passando fome, a ponto do meu coordenador arrumar meia cesta básica e levar na casa da minha mãe. Levar na casa da minha mãe e falar assim: olha, segura com essa cesta básica aqui. 3 meses se passaram, nesses 3 meses se passaram e eu sem venda nenhuma. Eu quero entrar nesse ponto. 3 meses. Olha, gente, olha quanta coisa tem nessa história. Primeiro, a sua atitude. Você olhou e falou, você acreditou em você. Você falou, peraí, eu sei fazer, eu sei vender. Porque tem muita gente que está assistindo a gente, que ele se vê como vendedor, mas ele pensa pequeno. Você concorda? Concordo. Que o início disso foi que você acreditou em você. Porque essas coisas só tem uma correlação entre vender água, vender... O que mais você vendeu? Vender churrasco. Qual é a correlação disso? Vender. Porque muitas vezes a gente gasta o mesmo esforço para vender uma água, uma cocada, do que é o esforço para fazer uma venda. Porque o que você precisa fazer é se especializar. Então, acho que o primeiro ponto aí foi: você acreditou em você e pensou grande. Ponto 2, você acreditou em você. Quando você se viu, e olha o cenário, porque uma coisa é você olhar para o teu cenário atual. Você sabia do cenário atual, mas acreditou no seu potencial porque você se viu como vendedor. Sim. Você olhou, falou, caramba, eu vendo água, eu vendo churrasco, eu vendo cocado, sou vendedor, então eu posso investir nisso para ser um corretor. Ponto 2, uma coisa é acreditar, outra coisa é colocar em prática. Me chama muita atenção, Célio, que o teu movimento após perceber a contratação para a corretagem é investir no seu futuro. Sim. Porque você não esperou ninguém te cobrar. Nada. Você foi atrás de se matricular na escola para você investir e melhorar efetivamente a sua graduação. E aí é o ponto que eu quero chegar. Os 3 primeiros meses, meu velho, você tinha uma situação financeira muito difícil. Como que era o teu dia a dia? Porque você precisava se deslocar para o trabalho, você precisava se alimentar e você ainda tinha uma situação dentro de casa, porque você ainda tinha uma casa onde efetivamente você precisava ajudar para conseguir prover dentro daquela casa. Como é que foi esse período? Esse período, quando eu comecei a trabalhar na corretagem, como eu falei, foi meu último estágio de sofrimento, que eu posso falar assim, de sofrimento. Eu comecei a entender e buscar um valor financeiro. Só que aquele valor financeiro não estava entrando. Eu não estava conseguindo entender por onde eu ia começar, porque quando eu cheguei, e voltando naquela parte da contratação, quando eu cheguei na corretagem, eu pensava que eu ia receber um dinheiro. Eu pensava que, poxa, ia me pagar um salário, eu ia ficar bem e tá tudo bem. Não. E quando eu descobri que não era assim, que eu contei para minha família, a primeira atitude da minha família foi: ele é louco, ele é doido, o que ele vai fazer agora?
Ou seja, ele tem pensão para poder pagar, ele tem um monte de pessoas que ele deve, ele tem e com aquela pressão toda em casa, o que foi feito? O meu gerente chegou para mim e falou assim: olha, você é bom, mas você não está conseguindo, performar. E olha só que louco, né? Parece uma loucura. Hoje eu entendo. Hoje eu não trocaria 10 vendas pelo período que eu fiquei sem venda. E é muito louco isso, por quê? Porque naturalmente o corretor que entra precisando, ele só pensa em uma coisa: vender. Ele quer vender. E naquele momento, e pouco tempo depois, com 4, 5 meses depois, eu entendi a seguinte maneira: não adiantava realmente eu ter vendido nos 3 meses. Eu precisei primeiro me especializar, me capacitar para poder conseguir falar com o cliente. Eu não entendi quando o meu coordenador virou para mim e falou assim: olha, você vai ficar 3 meses e não vai fazer uma ligação. Eu via todo mundo no stand ligando e eu não entendia. Que metodologia é essa? Todo mundo tá ligando para cliente, tá agendando, tá marcando e eu não tô. Mas por que esse cara fez isso comigo? Foi maldade? Foi malícia? Não! Ele estava simplesmente fazendo o papel dele ali. Ele entendeu que eu não estava preparado para fazer uma ligação e ele travou. E eu fiquei 3 meses panfletando na rua, enquanto minha mãe em casa estava passando necessidade, até o ponto do meu gerente me chamar e falar assim: olha, você não está conseguindo performar, não está conseguindo avançar. Eu tenho uma opção para você. Eu tenho um hostel, onde esse hostel tem a varanda desocupada, o corredor do hostel está desocupado. Você pode dormir no corredor do hostel, não tem problema. A gente vê se a gente consegue uma cesta básica para sua mãe, e você fica lá. Você conseguir isso com 1 mês e meio de cure, 1 mês e meio de empresa. E eu fui para esse hostel. Para dormir na varanda e deixei meia cesta básica. Conseguiram meia cesta básica e deixei meia cesta básica com minha mãe. Nisso que deixei a meia cesta básica, eu já fiquei mais liberado, que eu fiquei agora morando no hostel. Morando de fato no hostel, com ele na varanda. Isso 1 mês e meio. Com 1 mês e meio, a superintendente chamou ele e falou assim: olha, vai ter um lançamento no Rio, o Urba Irajá. Vai ter um lançamento. Você não quer mandar ninguém para lá, não? Eu alugo um quartinho, pago 2 meses e alguém fica lá. E ele lembrou de mim. Na hora ele falou assim: opa, sério, você quer ir para lá? Eu não tenho time no Rio. Meu gerente falou: olha, eu não tenho time no Rio, mas se você quiser, você vai para lá. E você fica 2 meses lá e tenta vender. Eu não tinha vendido nada. Eu era um cara que não tinha conseguido. Só tinha panfletado. Eu acredito, mais do que tudo, que a nossa vitória não está atrelada ao que a gente faz todos os dias. Ela não está marcada pelo que você... Poxa, todo dia eu liguei, todo dia... Não. Está muito mais focado no que você tem feito internamente. É o seu aprendizado. É o que você tem feito dentro, não é fora. Porque fora todo mundo vai ver. É muito fácil eu demonstrar pra você que eu trabalho pra caramba estando no stand. Eu tá lá no stand todos os dias, não quer dizer que eu tô trabalhando. Não quer dizer que eu tô ativamente trabalhando. E eu entendi isso. Falei: opa, oportunidade. Eu tenho uma oportunidade de ir pro Rio. Era um sonho. Eu falei: poxa, eu nunca atravessei a poça. Nunca fui de São Gonçalo pro Rio. Nunca. Eu falei: meu Deus, é oportunidade. Eu tinha acabado de concluir as provas, tinha acabado de passar e estava com a oportunidade de tirar meu Cresce e ir para um lugar. E olha o lugar, em frente ao stand. Falei: pô, maravilha, maravilhoso, em frente ao stand, vou dormir e acordar no stand. Todos os dias, fazer meu papel. Foi quando o coordenador, um outro coordenador, que era da mesma gerência, falou: olha, toma um lead para poder você ligar. Ali eu já fiquei impactado. Falei: nossa, um contato para me ligar. E eu comecei a ligar todos os dias, fazer contato todos os dias, e fomos para o Rio. Ao ir para o Rio, sonho realizado ali, eu fiquei num quartinho menor do que esse estúdio, o quartinho onde tinha geladeira. Ele colocou arroz e feijão, fogãozinho de 2 bocas, arroz e feijão, colchãozinho no chão e calabresa e ovo na geladeira. Ele falou: 2 meses, fica aí, se tu não vender, tu volta para casa. Falei: pronto. Agora eu tenho que vender. De qualquer maneira eu tenho que vender. E ali eu comecei a trabalhar todos os dias, quando eu vendi meu primeiro apartamento. E meu primeiro apartamento foi em Campo Grande que eu vendi. Vendi meu primeiro apartamento em Campo Grande. Lembro que a comissão foi R$ 1.900. Foi um dinheiro assim já para poder começar. Primeiro dinheiro para começar, cheio de dívida, cheio de problema. Minha mãe sem ter o que comer, um problema danado, minhas filhas tudo reclamando e tal. E eu cheio de problema. Naquele momento eu falei assim, peguei aquele dinheiro e falei: não. Respirei, falei: eu tenho que investir em mim.
comprei um computadorzinho, um celular e paguei meu Cresce. Falei, pronto, agora eu sou corretor, agora eu posso vender de verdade. Foi minha primeira comissão, investi em mim. Aí comecei a trabalhar de verdade no Rio. Com 3 meses que eu estava no Rio, eu fiz um desafio com o meu gerente. Eu cheguei pro meu gerente e falei assim, olha, e eu achei aquilo um abuso, porque eu não era ninguém ainda. Eu não era ninguém que os outros pudessem olhar e falar assim, é alguém. Não, não era. Eu era mais um cara que veio de São Gonçalo, que não tinha nada ainda, mas que tinha força de vontade, queria realmente desbravar. E eu entendi que aquele era meu caminho. Eu cheguei pro meu gerente e falei assim, olha rapaz, tô vendo que você tem seu time em São Gonçalo, e era só São Gonçalo, não tinha Niterói ainda. Tu tem seu time de São Gonçalo, faz lá 900 mil, 1 milhão, mais ou menos. Poxa, a única forma de eu te ajudar e retribuir aquilo que você fez por mim, que é me deixar dormindo lá no hostel, simplesmente eu consegui te ajudar com o time. Contrata pessoas e coloca para trabalhar do meu lado. Aí ele ficou pensativo, foi pra lá, foi pra cá. Falei, ih rapaz, será que eu perdi o emprego agora? Será que vai me demitir agora achando que eu tô muito abusado e tudo mais? No dia seguinte, ele chegou pra mim e falou assim, olha, se arruma aí que a gente vai lá na sede da Cury. Falei, opa, bacana, legal. Aí eu me arrumei, tinha roupa pra vestir. Como eu falei, eu era um cara que veio do nada, não tinha nada mesmo, nem falar direito sabia. E eu fui. Cheguei lá na sede da Cury, né? Todo mundo importante, legal, eu achei aquilo impressionante. Eu entrei na sala, quando entrei na sala, nessa sala tinha umas 12 pessoas sentadas. 12 pessoas sentadas, eu falei, ué, e a superintendente e ele virou pra mim e falou assim, olha só, tá vendo esse pessoal aqui? Você vai entrevistar eles. É sua oportunidade. Entrevista eles que a gente vai ficar aqui olhando você entrevistar eles, pra poder seguir com você, um trabalho com você. E eu sentei na ponta da mesa. Quando eu sentei, a única coisa, aí você vê como é que tudo vem da pureza, de como você trata e como você é puro. A única coisa que eu lembrei foi a fase difícil que eu passei. Eu não lembrei das fases que começaram a ficar melhores, começaram a melhorar. Não, eu lembrei da dor. Eu lembrei da dor porque eu passei pela dor. E eu lembro que eu bati na mesa e eu falei assim para todo mundo, olha pessoal, eu tô aqui há quase 5 meses. Eu vendi 2 apartamentos. É uma dificuldade tremenda. Não tem salário, não tem ajuda, não tem nada, irmão. Mas uma coisa tem. Se você decidir mudar a tua história, aqui é o lugar. Não tem outro lugar. Aqui é o lugar. Quem ficar comigo vai mudar de história. É justamente isso. Agora, quem não quiser, pode levantar e sair. Eu lembro que todo mundo se levantou. Ficou 3 coroas sentados. Eu me assustei. Falei, meu Deus do céu. Estraguei tudo. Misericórdia, Senhor. Aí todo mundo se levantou. Ah, não tem salário, vai sair, não vai sair. Aí eu lembro que o meu gerente meteu a mão no rosto assim. Eu falei, meu Deus, a superintendente também falou, pô, aquilo ali deve ter demorado para poder fazer aquela seleção ali, para na hora um cara ir lá e... Conclusão, contratamos aqueles 3 que ficaram sentados, os mais velhinhos ficaram sentados, decidiram seguir comigo. No primeiro mês nós fizemos 1.200.000. Com 3 pessoas, um cara que saiu do nada, que não tinha nada e que começou um trabalho. Ali começou minha história de fato na Cury Vendas. Ali eu fui a coordenação, aí comecei a coordenar outras pessoas e comecei a enxergar o meu lugar. Mas de tudo isso, de toda essa história, de todos esses momentos que eu passei, não foram fáceis. Não existe aquele momento que eu posso falar assim, hoje como gerente comercial eu não falo, é fácil, não tem nada fácil. Eu sei que o desafio ele só aumenta com o passar do tempo. As pessoas elas tendem a entender que naturalmente pelo fato de você não ter vivido experiência tal qual passar fome, eu raspava a geladeira da minha casa, eu raspava o freezer da geladeira da minha casa para comer, para poder dormir. Então hoje falar isso pode se tornar ofensa para quem nunca passou por isso, pode se tornar algo assim, pô, é mentira, como assim você não tinha roupa, como assim você catava latinha, como assim você não passava. Então muitas pessoas elas não têm estrutura emocional hoje para entender. Hoje eu estou preparado para passar de novo pelo que eu passei e passo tranquilo e volto novamente, mas volto hoje com experiência, porque eu adquiri nesse passar do tempo experiência de quê? Vivência. Eu não passei experiência de estudar, de olhar para a pessoa e falar assim, não, eu estudei, eu sou profissional. Não. Depois que eu concluí meu 2º grau completo, eu entrei na faculdade.
foi a maior comemoração da minha vida. O dia que eu entrei na faculdade, eu falei, Senhor, eu sou o primeiro da minha família que faz faculdade. Eu sou o primeiro que entra na faculdade. Aquilo era o maior orgulho para mim. Minha mãe continuava passando necessidade, minha família continuava pedindo socorro, mas eu continuei no meu trabalho, eu continuei fazendo todos os dias. Não reclamei para ninguém, não. Não cheguei para ninguém e falei assim, ó, eu tô passando fome, tô passando necessidade. Não gritei para ninguém. O tempo todo que eu trabalhei de cabeça baixa. Teve dia de eu ir pro stand, e vários dias, nos 3 primeiros meses, eu ia pro stand, uma fome danada, eu sentia o cheiro da comida e eu saía do stand. Eu saía do stand de venda e hoje tem muitas pessoas que chegam para mim e pedem comida. E pedem, poxa cara, me ajuda, tô sem o dinheiro do almoço. Isso acontece hoje. E muitas pessoas não entendem isso. Não entendem o momento que a pessoa está passando, a fase que a pessoa está passando. As pessoas elas preferem muito mais julgar, apontar, falar, poxa, fulano tá coitadinho. Não, ninguém é coitadinho não. Cada um tem sua história, cada um tem seu processo de vida. Cada um sabe onde dói, onde aperta seu calo, aonde você tem que colocar mais força. E eu entendi naquele momento. Minha mãe nunca me viu chorar. Minha mãe nunca me viu falando assim, ai, peninha do Célio. Não, o Célio é o cara que vai vencer, o cara que vai dar a volta por cima. Um dia eu falei pra minha mãe, um dia a senhora vai se orgulhar de mim. Meu pai olhou na minha cara com 12 anos de idade, quando saiu de casa e falou, se depender de mim você vai morrer de fome. Você vai passar fome. Qual pai que fala isso pro filho? Mas eu ouvi, eu amo meu pai. Eu amo meu pai. Meu pai foi referência de vida para mim até os 12 anos. Depois dos 12 anos ele tomou a atitude dele. Foi viver a vida dele com outra mulher, sabe? É outra história. Então eu simplesmente continuei. Hoje, pego meu pai para passear. Hoje meu pai tem orgulho de mim, minha mãe tem orgulho de mim. Hoje eu sou exemplo para minha família. Hoje é muito fácil as pessoas falarem assim, poxa, chegou. Poxa, lá chegou, alguém colocou na... Não, ninguém colocou não. Tudo que eu conquistei até hoje, antes foi muito esforço, muito sacrifício, eu dou valor a cada coisa, sabe? Hoje eu entendo que é a honestidade, é sinceridade, é você ser puro, transparente, trabalhar com o que você tem de verdade. Trabalhar com o que você tem não é material não, cara, é dentro. As pessoas elas não enxergam, poxa, se você tem o carrão, se você tem a motona, eu não tô nem aí pra isso, cara. Eu sou muito feliz com o que eu tenho, com o que eu sou, sabe? Independentemente se eu vou ter o carrão, se eu vou ter o motão, cara, eu sou muito grato a Deus. Eu sou um cara que eu sou eternamente grato. Eu tava conversando com minha namorada esses dias agora, eu falei pra ela, cara, você tá com uma venda, Tem pessoas que estão 3 meses, 4 meses lutando para fazer a primeira venda. Você está com às vezes você acha que é pouco. Mas entende, cara, se seu momento é vender um apartamento, é um. E tá tudo bem. Então hoje, eu acredito que mais do que tudo, eu estou colhendo aquilo que eu plantei lá atrás. E como eu falei, como eu sempre falo para os corretores que trabalham hoje comigo, eu não vou mudar, irmão. Não vai ter dinheiro para fazer eu mudar. Minha ideia, minha posição, meu jeito de falar, meu jeito de agir, eu sou assim, é minha essência. Se eu sou bobo, se eu sou aquilo, que eu tenho que ser mais duro, que eu tenho que ser mais aquilo, não tenho que ser. Eu tenho que ser o que eu sou, sabe? O cara que veio lá de baixo, o cara que começou do zero, e eu continuo estudando. Fico de madrugada estudando. Sabe? Então as pessoas elas se vitimizam muito que, mas minha situação tá assim porque eu perdi meu pai, a minha situação tá assim porque eu não tenho quem me ajude, quem faz a campanha pra mim, quem me dá o lead. Irmão, eu não tive lead pra nada. Eu fiquei 3 meses panfletando, colocando faixa em Irajá de madrugada, colando lambe-lambe de madrugada. Eu não cheguei pro meu gerente e falei, só perguntar a ele qual foi o dia que eu virei pra ele e falei assim, você tem que me dar o cliente. Eu entendi que a minha vitória, a minha derrota só dependia de mim. E não depende mesmo, cara, de ninguém. Não depende. Quem tá acima de mim tem que enxergar em mim qualidades que talvez outros não enxerguem. Não sou eu que tenho que chegar pro cara e falar, eu sou o cara bom, quem sou eu? Eu não sou nada. Eu não sou nada, irmão. Eu sou muito grato por ter chegado até aqui. É uma felicidade assim enorme quando eu chego para minha família e falo assim, pô, eu ganhei uma plaquinha. As plaquinhas que eu ganho na cura de reconhecimento é para minha mãe. Falei, ela acreditou, ela grampeou o panfleto lá para mim. Olha só, ela grampeou. Pô, abraço minha mãe, eu amo ela de paixão. Falo, mãe, o que a senhora precisar, tá comigo, fica tranquilo. Princípio bíblico, honra pai e mãe. Eu nunca desonrei minha mãe nem meu pai. Nunca.
Fiz de tudo por eles e pelas minhas filhas também. Hoje, passado o tempo, tenho meu apartamento alugado, já sou investidor, ou seja, já tenho minha mãe na casa própria, bonitinha, ou seja, tudo se transforma. Mas o que? Num período curto de 5 anos. Mas, foi rápido, foi do nada. Não, passei 10 anos na rua, passei 10 anos catando latinha, pedindo dinheiro emprestado, pedindo um pão, passando fome. Então hoje eu sei o que é de verdade o passar fome, o precisar. Quando eu comecei a ganhar dinheiro, minha primeira atitude como gestor, como coordenador, foi comprar 12 notebooks. Eu fui e comprei 12 notebooks e distribuí para minha coordenação todinha. Por quê? Porque eu entendi que é muito bom quando você tem alguém do seu lado que te dá apoio, que te apoia e te motiva a vencer. No meu início de corretagem, eu só enxergava uma coisa. Eu não olhava para a minha estação atual, como que eu estou atualmente. Se eu olhasse para a minha estação atual, eu não tinha o celular, pô. Eu não tinha o celular, não tinha o computador. Sabe como é que eu ficava? Em pé, na cura. Eu ficava com vergonha de sentar. Por que eu ficava com vergonha de sentar? Porque eu não tinha roupa para se arrumar. Eu pegava o telefonezinho da cura, de ligação, ia para a rua e ficava do lado de fora. Porque eu ficava com vergonha que todo mundo chegava arrumadinho. Todo mundo chegava com a marmitinha, o pessoalzinho bacana ia almoçar. E eu ficava com vergonha. Eu falava, poxa, caramba, um dia eu vou ser assim. Mas eu nunca cheguei para alguém e falei, é por causa do contato, é por causa do lead, é por causa da campanha. Não tinha isso. As pessoas se escondem muito atrás disso, né? Vitimismo. Eu acredito que seja vitimismo. O ser humano ele está dotado de vitimismo. Eu falei uma vez num podcast que as pessoas elas esperam motivação. E a principal motivação dela tem que ser ela, irmão. Ela não tem que esperar ser motivada por ninguém. A sua situação financeira tem que te motivar. Pô, tá ruim, tá passando dificuldade, tá em casa. Vai resolver o quê? Até porque a própria palavra motivação, ela vem de motivo para uma ação. Para uma ação. E o motivo, ele vem de dentro de você. Eu tenho um motivo para estar aqui, você tem um motivo, as pessoas precisam entender qual é o motivo delas. Você queria sair da sua situação, que você se encontrava, e em 5 anos você transformou a sua vida e a vida da sua família. E aí eu queria te perguntar o seguinte, hoje com essa história que você já contou algumas vezes para algumas pessoas, tá conseguindo contar pra gente hoje aqui, o Célio de hoje, olhando pro Célio de 5 anos atrás, o que você falaria para ele? Assim, primeiro é muito inteligente a pergunta, porque naturalmente quando as pessoas enxergam assim, poxa, é muito fácil falar hoje que você tem. É muito fácil falar hoje que você é gerente. Você é gerente, então eu sempre pergunto para as pessoas, aonde você quer estar daqui a 5 anos? Porque o Célio sonhou lá atrás. Então, aonde você quer estar? É só você mirar onde você quer estar. Pô, se eu quero ser gerente comercial daqui a 5 anos, faça os passos que o Célio fez. Não tem que passar o que o Célio passou. Não precisa ficar 3 meses sem ligação. Hoje tem treinamento. Mas uma coisa foi assim, providencial para a mudança, para a virada de chave da minha vida. Uma coisa, atitude. Eu tomei atitude diferente. Eu fiz diferente de verdade. Fazer diferente muitas das vezes, antes, não é... As pessoas colocam assim, pô, fazer diferente, eu ficava pensando. Eu como corretor falava, o que é fazer diferente? Fazer diferente é botar um nariz de palhaço e bater palma no meio da rua? Não. Fazer diferente é algo muito claro. Fazer diferente é você continuar fazendo a mesma coisa repetidamente, várias vezes. É fazer diferente. Porque muitas pessoas sabem o que fazem? Faz 1 dia, 2 dias, 3 dias e para. Fazer diferente é continua. Segue em frente. Eu liguei para 10 pessoas hoje, liga para 10 amanhã. Eu liguei para 20 hoje, liga para 20 depois da manhã. E vai consequentemente. Pô, eu panfletei, eu fiz uma panfletagem. Opa, consegui um contato. Você conseguiu um contato panfletando? Pô, legal, cara. Faz isso todos os dias. Que você vai aumentar seu volume. As pessoas ficam buscando diferente o tempo todo. E o diferente, na verdade, é o quê? É o estudo. Estuda, pô. Treina. O treinamento capacita qualquer um para ser o melhor no que faz. Eu nunca quis ser mais um. Nunca tive o sonho de ser mais um. Quando eu fui entrevistado, quando realmente caiu a ficha, que
entrei no ramo imobiliário, que eu fui entrevistado pelo meu gerente, pelo coordenador, que eles perguntaram onde que eu queria chegar, eu falei, diretor. Eu não tive medo. Eu quero chegar a ser o diretor de uma imobiliária, de uma construtora, do que seja. Eu quero chegar ao topo. Eu não entro num jogo para ser mais um, para poder chegar aqui e falar, tá bom. Não, se vai demorar 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, não é um problema meu. Eu estou estudando para isso. E eu tenho visão para isso. Eu quero chegar lá. Agora, se vai ser no meu momento, no momento de Deus, eu acredito que seja no momento de Deus, não é o meu. Eu não sou ninguém, como voltando a falar, eu sou servo. Eu estou aqui para servir. E outras pessoas. Por isso que eu entendo que hoje eu sou porta. Se o cachorro chegar no meu pé, balançando o rabo, eu vou entender que ele quer uma oportunidade. E vou colocar ele para dentro do meu time. Eu entendo que ele pode ser capacitado. Nunca vou fechar a porta para ninguém. Eu era Zé Ninguém, pô. Eu era ninguém, sabe? Imagina só, se esse rapaz não tem um surto de ilusão e me contrata ali. Ele estava perdendo uma pessoa que podia fazer história para ele. Ou do lado dele, podia crescer. Você lembra disso hoje quando você faz um processo seletivo? Lembro, claramente. Ou seja, o seu processo seletivo é mais abrangente, ou seja, o que você busca quando você está fazendo um processo seletivo? O que você procura nas pessoas? A primeira coisa que eu procuro é o ser humano. Quem é ser humano? Ser humano é a pessoa que não se sente, não se acha, não acha ser melhor do que ninguém ou que sabe tudo. Ser humano. O simples, o humilde vence. É a única coisa que vence. O simples e o humilde. O egoísmo, o que sabe tudo, o que acha que pode ganhar, que não pode ganhar, esse já é um derrotado por si só. Agora, o humilde chegou comigo, entrevista, vou conversar com a pessoa, vou perguntar sobre as experiências que ela teve na vida. A vida é uma experiência louca. É uma experiência que só aquela pessoa pode falar sobre ela. Ninguém pode contar a minha história. Só quem pode contar a minha história sou eu. Verdade. Só quem pode falar a dor que eu senti naquela época sou eu. Chegava em casa e chorava, de madrugada, pensando. E você acha que não? Acha que eu não ficava ligando até tarde, até sair do estande 3 horas da manhã, com segurança expulsando. Falando assim, não, vai pra casa, rapaz. Eu falava, não, eu tenho que vender. E eu fiquei alucinado por aquilo. Virou obsessão pra mim. Então, todas as vezes antes que eu atravesso, eu vou visitar minha mãe em São Gonçalo e atravesso a Ponte Rio-Niterói, eu vou e volto chorando. Porque tá aqui é um sonho pra mim. Isso aqui eu tô realizando meu sonho todos os dias, irmão. Você não tem noção. Eu tô no estande e tô realizando meu sonho. Eu tô conversando com pessoas, eu tô realizando meu sonho. Eu falo assim, meu Deus, como assim eu cheguei aqui? Como assim eu tô aqui de verdade? E hoje viver o que eu vivo é um sonho, cara. Então eu acredito que para contratação, para você contratar, você tem que contratar quem sonha. Quem realmente sonha com aquilo ali. Pô, é um sonho para você? Eu vou ter o maior prazer de te ajudar. Vou estar do seu lado aqui. O que você precisa? Eu não vou dar, não. Porque as pessoas entendem também assim. Você tem dinheiro, você tem que dar. Você tem que chegar e... Não. Ninguém me deu. Ninguém me deu e não peço também não. Tá tudo bem. As pessoas, elas tomam isso como o quê? Vaidade. Tem que ter salário, tem que ter alimentação, tem que ter vale transporte, tem que ter tudo. Mas e elas? O que elas entregam? Quanto que eu estou disposto a investir numa pessoa que vai transformar a vida dela? Eu não estou disposto a investir nada. Porque a transformação vem dela, cara. Ela tem que investir nela própria. Ah, eu posso pegar dinheiro? Posso. Eu posso ajudar? E ajudo. Muitas pessoas. Muitas. E muitas que estão na equipe que saíram. O que eu falei de comprar 12 notebooks para poder ajudar as pessoas, ajudei muitas pessoas. Tem pessoa hoje no stand. Se passaram 3 anos, ela continua no mesmo lugar, com o mesmo notebook, com o mesmo pensamento, não mudou. A culpa é do Célio? Não. A culpa é da pessoa. Ela não enxergou ainda o que ela precisa fazer para poder vencer. E todas perguntam. E muitas vezes elas esperam que um outro profissional acredite mais nela do que ela mesma. E não é só acreditar, elas não esperam só que a gente acredite. Porque é o acreditar e o se posicionar, que é o que a gente já falou lá no início. Então, se a pessoa não acredita, se a pessoa não se posiciona, infelizmente ela só vai colher aquilo que ela plantou. Exatamente. Tem que ter discernimento para plantar o que é correto, para você conseguir colher o que é correto. Você falou, e essa é uma verdade muito grande, Célio. As pessoas costumam se defender com desculpas. Você tinha muitas desculpas. Muita. Tinha a fome,
você tinha a falta de preparo, você tinha a falta de estudo, você tinha a falta de oportunidades, porque até Exatamente. aquele momento você não tinha Não tido tinha. oportunidade. Tudo isso poderia ter sido uma pedra no seu caminho. E você optou por transformar isso num impulso, numa válvula de motivação para fazer você chegar até onde você chegou. Eu te perguntei o que você falaria para o Célio que começou aquele processo, e eu entendi que você daria apoio para esse Célio para que ele continuasse. E para os próximos 5 anos? Você já falou um pouquinho que você tem o objetivo de se tornar um diretor, e acho que se você seguir os caminhos de acredito, invisto e faço diferente, que nem sempre fazer diferente é fazer todo dia diferente, mas às vezes fazer diferente é continuar o processo. Então, como é que são os seus planos e o que você está pensando para o futuro? Vem casamento por aí? Com certeza. Em breve a gente vai casar. Sempre comprometo quem vem aqui. Sempre. Então, em breve, acredito que quando você sai do anonimato, eu falo anonimato porque quando você está em evidência, na verdade, e é a primeira vez que eu fico em evidência em algo, é muito diferente. Como eu falei, eu fui dar entrevista para a TV de São Paulo, agora vamos para Cuiabá, para poder contar um pouco da história também. E quando você está nos holofortes da vida, naturalmente você tem que falar um pouco a respeito do seu relacionamento, da sua vida. Isso é normal. Eu estou namorando tem pouco tempo, porém nós já estamos se preparando para casar, mesmo porque eu sou cristão. Então o cristão ele tende a se casar e querer algo mais correto, e é o que eu busco na minha vida. Tudo na nossa vida são escolhas. Você me perguntou a respeito dos próximos 5 anos. É muito interessante novamente essa pergunta, e é perguntas bem pontuais e deixa a gente assim bem direcionado para poder refletir. E isso é bom. E é bom porque aqui não é nada marcado. Aqui não tem nada tipo, eu marquei, o Célio gravou e ele vai falar o que ele gravou. Não. Eu estou falando de dentro de mim. Eu estou falando realmente aquilo que eu entendo que seja correto, e daí por diante. Se for para falar assim, Célio, daqui a 5 anos, o processo daqui a 5 anos, como que você se vê? Como eu falei, eu estou preparado. Estou preparado para descer e estou preparado para subir. Eu tenho me preparado todos os dias para o que é bom e para o que é ruim. Porque o dia mal também chega. Não é só o dia bom. Você estar nos holofortes e falar assim, tá tudo bem, tá tudo bom. Não. Você tem que entender que o dia mal vai chegar, que o dia que vai te exigir mais vai chegar, e você tem que estar preparado para isso. Então a minha continuidade da história, a minha continuidade da minha vida é justamente isso. Eu tenho me preparado todos os dias para o que é bom e para o que é ruim. Se vier o bom, amém, graças a Deus, vamos seguir, vamos abraçar. Agora, se vier o que é ruim também, é entender o momento, sabe? Respeitar, porque a gente tem que respeitar o tempo, e o tempo seja feito à vontade de Deus. Acredito que serão anos de crescimento, mesmo porque, como eu falei, se eu voltar hoje, eu volto com a experiência de quem surfou o mercado imobiliário de tal maneira que, como eu falei, como foi falado, eu tive inúmeras desculpas para poder desistir, não desisti, perseverei, continuei, e hoje estou aqui. Voltando a falar, não sou ninguém, não sou melhor do que ninguém. Quem sou eu? Quando as pessoas chegam para mim e perguntam, poxa, como você chegou, como você contratou, como que você faz contratação para poder conseguir um time grande, acredito que é química, é pessoas. Quando você trata bem pessoas, naturalmente você fica em evidência, quando as pessoas querem estar do seu lado. Então o gestor hoje, e para crescimento desse gestor, eu acredito que ele tem muito mais que conseguir falar sem precisar abrir a boca com a outra pessoa. Acredito que a vida dele tem que falar por ele, as atitudes dele tem que falar por ele, diante de outras pessoas. E eu acredito que daqui 5 anos eu vou estar sim em outro padrão de vida, em outra visão, seja dentro da empresa, crescendo dentro da empresa ou fora da empresa, independentemente, entendeu? Acredito que o crescimento já veio aqui dentro, já aconteceu esse crescimento, já aconteceu essa expansão aqui dentro. Quando eu falo aqui dentro, não é dentro da empresa, é dentro de mim.
Então dentro de mim já houve esse crescimento, eu já cresci dentro de mim quanto a por ser corretor, o estagiário, o calça branca, o cara que está começando, está iniciando, já entendi essa logística, já consigo pegar na mão desse cara e falar assim, opa, o caminho é esse aqui. Pô, passei por isso já, irmão. Hoje já passei por essa etapa, eu sei o que é, eu sei o que está passando, e nem por isso eu vou julgar, vou apontar e vou falar que não há oportunidade. Eu acredito que tudo tem um propósito na vida. Eu acredito que o meu propósito real, se Deus me colocou até aqui, foi por um propósito. Porque Ele sabe que eu sou porta para poder outras pessoas chegarem até mim e poder ficar tranquilo e falar, poxa, eu fiz uma seleção, cara, e foi muito bom. Porque eu coloquei um anúncio falando assim, contrata-se pessoas que querem transformar vidas. Contrata-se. E quantas pessoas vieram? 30 pessoas. Quando vieram essas 30 pessoas, eu contei meu testemunho, contei a minha história, e dessas 30 pessoas, hoje tem 15 pessoas trabalhando comigo. Ou seja, 15 não continuaram, mas 15 permaneceram. E dessas 15, 13 pessoas venderam. Ou seja, pessoas que estão a vagar no mundo, ou seja, sem direção, sem destino, que ouviram a palavra e tomaram atitude e hoje são corretores de imóvel. E todos pegaram o Cresce agora há pouco tempo. Então, acredito que essa é a minha função aqui. E enquanto eu estiver aqui, vai ser isso. Vai ser o contratar, o trazer pessoas, o gerenciar, o estar ali perto, próximo e daí por diante. Eu nunca... Sabe por que eu não tenho medo? Aí é a parte do medo. É o medo que o corretor sente. Eu não tenho medo porque, na verdade, eu não tenho nada. Eu não tenho nada, cara. O que eu tenho para perder? Eu não tenho nada. Hoje eu entendo que minhas filhas estão bem, minha mãe está bem, minha família está bem. Eu não tenho nada. A única coisa que eu poderia perder é a minha vida. Agora, de resto, cara, eu tô aqui para ganhar e perder. E todos os dias, não tenho medo de trabalhar, não. Nunca tive medo de trabalhar. Nunca tive medo de ir para stand. Ah, tem que ir para tal lugar, para tal lugar. Eu vou, irmão. Eu vou. Fica tranquilo. Eu tô aqui. Você não vai ver. Eu estava conversando com uma coordenadora minha esses dias, na frente da equipe do time, e eu perguntei para ela, olha, são 5 anos de cura e vendas. Eu quero que você está 4 anos do meu lado. Eu quero que você me fale qual foi o período, que seja final de ano, que seja carnaval, que seja qualquer um, que eu fiquei mais de 5 dias em casa. Eu não fico. Não adianta. Eu estou focado, eu sei o que eu quero. Eu sei onde eu quero chegar. Eu sei onde eu quero chegar, eu sei onde que eu vou chegar, eu sei onde que Deus vai me colocar. Eu sei, cara. E eu estou focado. Eu não falo por falar, eu não falo, sabe, o que eu não entendo, o que eu não sei. Não, eu prefiro perguntar. Prefiro chegar para você e perguntar, pô, como é que é isso aqui, irmão? Eu não entendo, eu não sei. E continuar. Acredito que seja muito sobre isso. Ah, poxa, hoje eu tenho minha gerente geral. Pô, maravilhosa, que beleza, cara. Perfeito, legal. A Juliane tá lá, pô, bacana, fazendo o trabalho dele e tudo mais. Eu tô para somar. Tô aqui, ó, fazendo meu trabalho, de boa. Tem o Moisés, que é superintendente, que também dá o apoio, dá a força. Difícil. Porque eu ouvi dele, na minha cara assim, pô, você virar pra mim e falar, poxa, eu não posso contar contigo. Você é um zero à esquerda. Eu não posso contar contigo. Por causa de um mês falho. Acontece. As coisas acontecem. Então a gente sabe que isso aí é o quê? É da vida. Mas eu tive o preparo lá atrás. Eu tive um pai falando aquilo pra mim. Eu tive um pai olhando pra minha cara e falando que se dependesse dele eu ia morrer de fome. Isso é preparo, cara. Isso aí é preparo pra vida. Você acha que agora, se o Bruno chegar pra mim e falar assim, pô, você é isso, você acha que vai doer em mim? Vou olhar ali e vou falar, caraca, e vou recomeçar, irmão. É o que eu falei da construção. Eu entendi a cura e vendas como uma construção inicial. E hoje eu tô aqui, ó. Tô aqui. Tipo, o muro tá sendo levantado, erguido. Meu muro tá sendo cercado aqui, bonitinho. Minha história tá sendo feita. Então se amanhã depois, poxa, tem que recomeçar de novo do zero, tem que voltar a ser corretor, irmão. Eis-me aqui, tô pronto. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo de perder, eu não tenho medo de ser humilhado, que as pessoas gritem comigo, não tenho. Eu baixo minha cabeça, saio de fininho e tá tudo bem. Eu acredito que a gente recebe o que a gente dá. É muito sobre isso. A vida é muito sobre isso. E a pessoa, e o corretor, às vezes o corretor tá em casa e tá pensando assim, poxa, mas eu queria uma oportunidade, eu queria uma chance de trabalhar na corretagem e eu não sei como fazer. Você já é corretor. E você está, muitas das vezes,
Será? Mas por que comigo não? Por que eu não vendo? Você só não vende por um motivo. Porque você não persiste. Porque você não continua. Porque se você continuar, você vai vender, pô. A pessoa vende. Hoje, o Célio é o quê? Corretor. O Célio é gerente hoje? Não. Eu busco venda, irmão. A todo custo. Minha equipe tá bem, tá ruim, eu tô buscando venda. Eu tô pegando os contatos dele, tô batendo, tô ligando, eu tô buscando venda. Ah, poxa, te deu esperança? Deu. Opa, me dá aqui o telefone aqui. Vou falar com esse cara. Bora buscar venda. Tá As vendas da equipe é virada, irmão. É virada. É o que? É você tomando atitude. Então, no meu modo de ver hoje, a minha vida, houve essa guinada, essa mudança e tudo mais na minha vida, foi devido às atitudes que eu tomei lá atrás. Foi o que eu tomei. Então daqui 5 anos, acredito que os projetos de Deus são muito maiores do que os meus, e eu vou deixar na mão dele, porque eu falar que daqui 5 anos eu vou ser alguma coisa, como eu falei, eu não sou nada. Eu estou aqui para servir. E onde me colocarem, o que for feito, que seja feita a vontade de Deus. Claro que hoje, com a visão que eu tenho, eu não tenho somente o trabalho como gerente comercial da Cury, como fonte de renda, mesmo porque se eu tivesse só o trabalho de corretagem como fonte de renda, eu não ia estar sendo inteligente. Então hoje eu tenho a locação de moto, eu tenho o aluguel da casa e vou investindo porque eu não quero, propriamente eu não quero voltar para de onde eu vim. Eu tenho medo? Não. Mas eu não quero voltar. Então, inteligentemente, eu comecei a estudar marketing, comecei a estudar investimentos imobiliários, comecei a estudar investimento em criptomoeda, investimento na bolsa de valores. Então, hoje eu consigo falar com o investidor. Então, hoje eu tenho... é porque você é melhor do que ninguém? Não, porque eu estudei. Porque eu tenho estudado. E eu busco estudar todos os dias. Quem faz minhas campanhas sou eu. Quem gere meu tráfego pago sou eu. Quem faz minhas... sou eu. E eu não tenho... eu vou colocar na mão de alguém porque alguém vai fazer pra mim e eu tenho tempo pra fazer outra coisa. E essa pessoa que fala isso muitas das vezes tá fazendo nada. Tá tipo assim, pagando alguém pra fazer o trabalho que era pra ela fazer pra não fazer nada. Pra não fazer nada. Então se eu quero trabalhar, irmão, eu tenho que puxar a responsabilidade pra mim. O meu trabalho é o quê? É fazer o que tem que ser feito. Se é fazer a campanha, eu vou fazer a campanha. Eu não tenho dinheiro. O que eu vou fazer? Eu vou pegar meu time e vou pra rua, irmão. Eu vou ficar esperando a parada acontecer, todo mundo vendendo. Não vou, irmão. Não sou mais um, não sou derrotado, vamos embora. É justamente isso que eu entendo para crescimento para frente. Entendeu? E manda, assim, sério, um recado pro pessoal que tá assistindo a gente. Que muitas das vezes está se identificando com a sua história, que de repente está passando por um problema, que está passando por uma dificuldade, seja ela financeira ou emocional, para um corretor que está num momento difícil na empresa, seja aqui na Cury ou no mercado, porque os nossos vídeos estão ultrapassando os limites da Cury. Então manda um recado para esse profissional que pode estar se identificando com essa sua história. A maioria dos corretores, eles precisam de identificação, se identificar com algo. Eu olhava para frente e eu olhava assim, pô, com quem que eu vou me espelhar para poder chegar em algum lugar. E naturalmente as pessoas querem olhar o Elon Musk, quem já está lá no alto, no topo, e é impossível você chegar e falar assim, pô, vou começar hoje do zero e vou chegar no Elon Musk. É impossível. A modo grosso, você tem que começar com quem está do seu lado, com as pessoas que te inspiram, te motivam, as pessoas que estão do seu lado te apoiando, independentemente se essa pessoa vai falar bem ou mal. Então, para esse corretor que às vezes está, poxa, tá tudo ruim, eu não estou conseguindo conquistar nada, eu não consigo dar o próximo passo, eu não consigo avançar. Cara, eu tenho uma palavra que é muito correta a ser dita para um corretor que está desmotivado, um corretor que já perdeu a identidade, um corretor que já cansou de fazer a mesma coisa, cansou de trabalhar do mesmo formato. Cara, primeira coisa, entenda que a vida, ela é ao acordar. A vida, você morre todos os dias que você dorme. Então, entenda que o dia de ontem você nunca mais vai poder recuperar ele. Eu comecei a virar a história da minha vida quando eu entendi isso. Então, o mais importante para mim é hoje. Hoje é importante para mim. Ontem já foi. Ontem foi a história que eu contei. Hoje é outra. Hoje é outra vida. Então, para o corretor que, poxa, eu estou buscando algo. Irmão,
Busca todos os dias. E todas as vezes que você for dormir, entenda que aquele ciclo acabou. E você tem que começar um novo ciclo na sua vida. Nova história na sua vida. Então, para a pessoa que às vezes se desmotiva com qualquer coisa, cara, a vida é etapa. E etapas a ser vencida. Já passou por grandes perdas, então se prepara para grande vitória também. Então se você por que hoje o Célio não aceita mais o ser mais um, ou ficar mais um? Não é por nada não, irmão. É porque o Célio sabe a pancada que já tomou na vida. Então às vezes a pessoa tá em casa, tomou pancada pra caramba. Tudo quanto é lado tomou pancada. Irmão, essa pessoa, ela vai vencer. Vai chegar o momento que ela vai olhar para trás e falar assim, meu Deus, cara, como assim? Eu venci. Então para você, corretor, que às vezes está aí desmotivado, sem ter o que fazer, sabe, já ouviu um monte de pessoas na internet falando sobre corretagem, sobre isso, sobre aquilo, tudo mais. Primeiro passo, seja humilde para poder reconhecer aonde você está errando. Aonde que eu estou errando? Porque está errado. Não existe a pessoa que vai falar para mim que, não, eu estou fazendo certinho e não está dando certo. Não, irmão, reconheça seu erro, aonde você está errando, onde você caiu de verdade, onde você parou de fazer algo e comece. 3 passos fundamentais para isso. Primeiro, você tem que estar bem espiritualmente, mentalmente e de forma inteira no corpo. Você tem que estar com a mente blindada para qualquer palavra. Então, mente, corpo e alma. Você tem que cuidar dos 3. Não adianta você cuidar da alma e não cuidar do corpo. Não adianta você cuidar da mente e não cuidar da alma. Então você tem que cuidar dos 3. Às vezes o cara está em casa triste por quê? Porque está com problema no sentimental, está com problema no espiritual, está com problema no financeiro. Aquilo tudo junta, vira o quê? Vira dor. Aí a pessoa começa a se, sabe, nada dá certo. Agora quando começa a dar certo? Começa a dar certo quando você encontra o equilíbrio. Eu sei o que eu estou fazendo, como que eu estou fazendo, e eu tenho certeza que eu vou chegar onde eu quero chegar. Eu tenho um alvo, eu tenho uma meta. Como eu falei de estudo, por que mudou? Estudou. Ponto. Às vezes o cara tá em casa e não quer estudar, irmão. O cara não quer aprender. A verdade é essa. O cara não quer aprender, ele não quer investir nele mesmo. Ele não quer. É mais fácil, né? É mais fácil ficar na situação. Exatamente. E olha pra pessoa e fala, sabe o quê? Eu tive vários corretores assim. Eu tive vários corretores que falaram assim, vou colar contigo. Você é muito bom, que não sei o que lá, que eu vou colar contigo. Eu olhava pra ele e falava assim, não, mano, tu não vai conseguir colar comigo. Mas por que eu não vou? Porque o estágio de vida que eu tô hoje é diferente do seu, irmão. Você vai se sentir injustiçado todas as vezes que você ficar do meu lado. Que você entender que tá do meu lado. Mas por quê? Mano, porque você vai olhar o Célio tratando de assuntos de gerente e você, como corretor, não consegue chegar a esse padrão hoje. Então você tem que começar a tratar o quê? Como corretor. Aqui, ó. O que é o seu corretor? Fazer ligação, prospectar cliente. Se tem o dinheiro, investe em campanha, sai na rua, network é importante, vai para os lugares, fala sobre os empreendimentos, anda com a camisa da Cury, coloca seu crachá, começa a falar para as pessoas, se orgulha do que você faz. Sabe, é muito mais sobre isso, é se orgulhar. O corretor não é, tudo deu errado na vida, virou corretor, não é isso não. A corretagem de hoje é muito mais do que uma profissão. A corretagem hoje é transformação de vida. A corretagem é isso, não é a opção, eu não tive, não, quando eu cheguei na corretagem, eu cheguei na miséria extrema, irmão, eu cheguei a ponto de falar assim, caraca, eu não tinha onde dormir, como eu falei, era morador de rua, então para mim, chegar na corretagem não foi a última opção, não, irmão. A corretagem para mim foi transformação, mano. E transformou minha vida. E vou falar, eu glorifico o nome do Senhor Jesus por isso. É impossível alguém olhar para minha história hoje e não falar assim, não tem Deus. Não foi ele que conseguiu. Não foi não. Quem sou eu? Sou nada. Voltando a falar, não sou nada, irmão. Eu só estudo, só busco, só procuro ter conhecimento. Faz a sua parte, né? Isso, e busco ser humilde, cara, com as pessoas. Nunca ser altivo, achar que eu sou, que eu tô no ranking, eu sou o cara. Isso, que é ranking, irmão? Eu tô vendo, sabe o quê? Minha mãe quando me liga, filho, eu tô precisando de 100 reais. Poxa, mãe, tamo aqui. Pô, filho, tô precisando de... A mãe me ligou esses dias, pediu dinheiro pra tomar um sorvete. Olha que lindo, cara. E eu proporcionar o sorvete da minha mãe. Quando eu tinha minha filha com 4 anos de idade me pedindo um lanche na rua, e eu olhar assim e falar, papai, não tem. E eu chorar no meio da rua com ela. E ela pedia assim, papai, hambúrguer. E eu não tenho, pô. Irmão, e hoje eu posso proporcionar. Então isso é ser corretor, mano. Isso é ter a vida transformada.
Sabe? Não é a última porta foi a última. Não, e aqui eu vou ficar até quando Deus permitir. Eu vou, cara, eu não tenho essa objeção de eu vou sair pra lá, vou sair pra cá. Não, eu tô decidido. Eu falei que eu só sairia da empresa que eu tô o dia que Deus chegar pra mim e falar, olha, não é mais pra você. Vai buscar outra coisa. Nada tira minha paz. Nada. Vezes nada. 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 Estresse é normal. Você ficar estressado. Mas é naquele momento passou, acabou. Não levo nada pra minha casa. Sou um cara que eu sou íntegro e reto com minha palavra. Se eu falar sim, é sim. Se eu falar não, é não. Acabou, irmão. Não tem essa ideia de eu acho. Não, se eu tenho certeza eu falo. Se eu não tenho certeza eu não falo. Eu me calo. E como eu falei, a pessoa pode gritar comigo. Eu vou baixar minha cabeça e vou entender que aquele não é o momento. Você pode participar de qualquer reunião comigo. Você vai ver o cérebro do começo até o final calado. Sabe por quê? Quando é seu superior, nada de opinião. Ninguém perguntou a tua opinião. Só fala quando alguém perguntar, irmão. Eu aprendi isso. Sabe? Quando alguém te perguntar alguma coisa, fala. Se ninguém te perguntar nada, fica quieto, irmão. Porque não é com você. Entende? Então as pessoas, elas têm muito disso. Elas querem falar mais do que que eu sou mais do que minha superintendente, que eu sou melhor do que o meu gerente, que eu sou não sou melhor do que ninguém. Irmão, é isso que é pra fazer? Vamos embora fazer. Se der pra mim fazer, eu vou fazer. Se não der pra fazer também, eu vou fazer o máximo pra poder fazer. Se eu não conseguir fazer, eu vou deixar quieto. Vou falar, aquilo ali. Sério, assim, é um exemplo de humildade. História, eu tenho certeza que vai impactar muitas pessoas. Mas infelizmente a gente está chegando ao fim. Bora! Achei que assim, tem muita coisa boa. Vamos dar trabalho pro pessoal de edição. Verdade. Tem muita coisa boa. Eu fico muito feliz de você ter vindo aqui, ter aceito o meu convite. Eu tenho certeza que essa história vai impactar outras pessoas. E, cara, vambora. Sucesso pra você. Vambora. Firme. Muito bom. E alguém que honra pai e mãe, que honra a família e que honra a Deus. Então tenho certeza que mais coisas boas estão por vir. Eu creio nisso. Eu que agradeço a oportunidade antes. E como eu falei, acredito que seja o início de grandes coisas que estão por vir. Deus está no controle de tudo e tenho certeza que isso aqui também vai crescer bastante. Amém. Tá bom? Valeu, um abraço cara. aí, tamo junto. Vamos pra cima. Valeu.